Fala pessoal, perguntazinha aí sobre testosterona, né? Se é bom ou se é ruim, o que faz, como aumentar. Vamos lá. Testosterona é um hormônio, né? E acho que é legal a gente saber um pouco sobre o que são hormônios, antes de mais nada. Hormônios são mensageiros que existem, são sintetizados, são produzidos pelo nosso corpo endogenamente, né? E a função deles é nos levar a determinados estados fisiológicos, estados comportamentais, né? Para a gente lidar com a vida, nos ajudarem a sobreviver. É para isso que a gente tem tudo que a gente tem no nosso corpo, para nos ajudar a sobreviver. Então, por exemplo, a gente tem grelina e leptina, que são hormônios que nos levam a sentir fome. Tem melatonina, que é um hormônio que nos leva a sentir sono. Tem cortisol, que é o hormônio do estresse, que nos ativa. Tem hormônio que nos acalma, tem hormônio que nos torna mais focados, menos focados, enfim. São vários hormônios que cada um deles tem um papel em modular o nosso estado mental, nossa predisposição a tomar certos comportamentos ou não tomar outros comportamentos, certo? Então elas vão regulando a nossa percepção do mundo e nos fazem fazer mais ou menos determinadas coisas de acordo com os cálculos que a nossa biologia está fazendo aqui em relação a, será que esse é o momento de sentir sono? Será que esse é o momento de sentir fome? Será que esse é o momento de me tornar mais disposto, de me acalmar, de atuar, de não atuar, certo? Então é para isso que os hormônios servem, né? Entre regulação de órgãos também, tem várias outras funções, mas em termos de comportamento é para isso que ele serve. O que a testosterona faz? A testosterona ela está no senso comum muito ligada, né? A gente pensa muito na testosterona como o hormônio que nos leva a mais agressividade e mais libido, né? Mais agressão e mais comportamento sexualmente ativo. E faz sentido, mas não é só isso, eu acho que essa é a segunda camada. A primeira camada, que eu acho mais fundamental de entender a testosterona, o que ela faz é modular o nosso raio de ação, certo? Então, quando eu tenho muita testosterona, o raio de possibilidades de ação que eu me vejo fazendo, ou que eu vejo como possíveis, aumenta, eu me expando, certo? Eu me torno mais de quem eu sou. O Robert Sapolsky fala muito disso, né? A testosterona, ela simplesmente regula e modula o que já existe na gente. Eu me torno mais de mim quando eu estou cheio de testosterona. Quando eu estou com pouca testosterona, meu raio de ação diminui. Eu não me sinto mais tão capaz de atuar tão expansivamente, certo? Então a testosterona leva a esse tipo de comportamento. No comportamento animal, é óbvio que a agressão e reprodução, né, são comportamentos base de qualquer animal. Então, nesse sentido, é claro que quando você aumenta o raio de ação de qualquer animal, ele vai se tornar mais agressivo ou ele vai se tornar mais sexualmente ativo, né, porque esses são comportamentos base dentro da lógica de que todo comportamento visa o quê? Que a gente possa aumentar nossas chances de sobreviver e de se multiplicar, certo? Então, eu acho que é mais fundamental é pensar a testosterona como isso, como uma modulação do nosso raio de ação. Eu me torno mais confiante em mim mesmo, eu me torno menos confiante em mim mesmo, certo? Eu me torno mais disposto a correr riscos, eu vejo desafios de forma prazerosa, eu me sinto bem em fazer esforço quando eu estou com altos níveis de testosterona. E eu me sinto acuado, eu fico mais quieto na minha e me sinto menos disposto a tomar riscos quando eu estou com baixos níveis de testosterona. Qual é o certo? Qual é o melhor? Depende, certo? Depende do ambiente. Se você for crescer contra um leão, né, provavelmente você vai se dar mal, né? Então talvez não seja tão bom você ter níveis de testosterona tão altos que vão fazer você enfrentar alguma coisa que você não pode, certo? Então é sempre, como em tudo na natureza, uma questão de dose dependente, né? Por isso que a gente tem essa modulação, os níveis ficam flutuando de todos os hormônios para nos deixarem mais dispostos ou mais em algum sentido, né, comportamental em determinada hora e menos em outra, certo? Então o que modula aí o nosso nível de testosterona? Claro, atividade física, resistência, né? Ou seja, fazer força, correr, saltar, carregar peso, todo esse tipo de coisa, de atividade física intensa, vai aumentar o nosso nível de testosterona. É óbvio porque está correlacionado. Se eu preciso tomar mais riscos, eu preciso ter um corpo mais forte. Se eu tenho um corpo mais forte, eu posso tomar mais riscos, né? Então essa correlação existe. Então carregar altas cargas ou fazer atividades físicas intensas vai aumentar os nossos níveis de testosterona, certo? Uma outra coisa que aumenta o nosso nível de testosterona é ficar sem comer, certo? Déficit calórico, né? Ou ficar por um grande tempo sem comer, o jejum, né? Por que isso? Porque, claro, se eu não estou conseguindo os níveis necessários de nutrientes para me alimentar, para manter o meu corpo vai dizer, opa, deixa eu dar testosterona, deixa eu aumentar a capacidade dele de se expor a riscos para ver se ele consegue
pegar esses nutrientes aí para o corpo, certo? Agora, se eu estou no estado de saciedade, um estado alimentado, isso baixa os meus níveis de testosterona. Para que eu vou precisar ficar correndo risco se eu estou bem alimentado, se eu estou nutrido, se eu estou tranquilo, se eu estou bem, certo? Então, nesse sentido, eu acho legal a gente entender, porque quando a gente entende a evolução, a gente entende para que serve as coisas que existem no nosso corpo e que tipo de estímulo nos leva para cada lugar. Sempre que o nosso corpo define que a gente precisa tomar risco, se expor a coisas perigosas e a desafios, ele vai aumentar a testosterona. Quando ele acha que a gente está bem, que a gente está tranquilo, que a gente está confortável e não precisa de nada, ele vai baixar nossos níveis de testosterona. É óbvio que na nossa sociedade extremamente confortável, né, que a gente vive hoje, como população, os níveis de testosterona vêm caindo ano após ano. E hoje pessoas jovens têm menos testosterona do que pessoas velhas tinham 30, 40, 50 anos atrás, certo? Claro, porque excesso de conforto baixa os níveis de testosterona. Estresse aumenta os níveis de testosterona, certo? Agora, se isso é bom ou se é ruim, de novo, cabe a gente estar adequadamente modulado para atender as demandas da realidade. Beleza? Mas se você quer aumentar a testosterona, fazer atividade física, comer pouco ou passar bastante tempo sem comer, é muito bom. Uma outra coisa importante, sono. O sono é o momento da regulação de todos os nossos sistemas fisiológicos, certo? Então é no sono que a gente produz muita testosterona e hormônio do crescimento. Quanto mais tempo a gente passa sem comer até a hora de dormir, ou seja, quanto mais em jejum a gente está no momento do sono, mais testosterona e hormônio do crescimento a gente vai produzir. Por quê? Porque o nosso corpo quer nos preparar para quê? Para no dia seguinte a gente estar mais disposto e tomar mais risco para conseguir os nutrientes que a gente não conseguiu. Beleza? Então, sono também é fundamental para regular os nossos níveis de testosterona, certo? Uma coisa importante dizer, óbvio, homens têm muito mais testosterona do que mulheres, mas mulheres sim produzem testosterona, inclusive elas têm mais testosterona do que estrogênio e progesterona, testosterona total. Então isso é legal de saber, então manter os níveis de testosterona é legal para todo mundo, certo? Mas eu acho que do ponto de vista comportamental é isso que a gente tem que pensar. Qualquer coisa que nos leve a uma situação de tomar mais risco vai aumentar nossos níveis de testosterona. Sucessos na vida, ou seja, eu conseguir as coisas que eu quero, me sentir bem com vencer, por exemplo, vai aumentar meus níveis de testosterona. Vitórias na vida aumentam os níveis de testosterona. Derrotas, fracassos baixam nossos níveis de testosterona. Nos deixam menos capazes, nos fazem nos sentir menos capazes de enfrentar as demandas do mundo, certo? Então, o ambiente está o tempo inteiro mandando sinais, trocando com o nosso organismo e a gente está respondendo a eles, certo? Então, acho que eu tentei aí passar um cenário amplo aí do que é testosterona, não estou falando de nada exógeno, de ter que tomar, ou de qualquer coisa, nem de suplemento, nem de nada, estou falando só dos mecanismos endógenos evolutivos que a gente tem no corpo para, em contato com o ambiente, aumentar ou diminuir os nossos níveis de testosterona, certo? Por último, que eu tinha esquecido, uma coisa muito importante, alimentos ultraprocessados são péssimos para os nossos níveis de testosterona, certo? São alimentos altamente palatáveis, altamente disponíveis, né? Os nutrientes vêm muito fácil, em grande quantidade, a gente não precisa de muito trabalho aqui interno para sintetizar e para extrair esses nutrientes desses alimentos, e eles vêm em doses completamente antinaturais, então isso caga os nossos níveis de testosterona, nos traz para um estado que de eterna saciedade, eterno conforto, e nossa testosterona baixa em decorrência disso, certo? Então isso também é importante, comer comida de verdade também é fundamental para manter níveis saudáveis de testosterona. Uma outra última questão importante, luz solar, certo? Então nos expor à luz, expor o nosso corpo ao sol, aumenta os níveis de testosterona. Obviamente nós somos animais diurnos, na noite a gente é feito para ficar quieto e de dia a gente é feito para se expandir. Então se a gente recebe muita luz, é um sinalizador para o corpo de que a gente precisa aumentar o nosso raio de ação, sair para caçar, para coletar, para fazer o tipo de coisa que nós como espécie fazemos. Beleza? Então espero ter ajudado e qualquer coisa, pergunta aí nos comentários.